Graça e paz, meus irmãos. Um excelente domingo para você que está conosco. Que Deus abençoe seu dia, um dia maravilhoso na presença de Deus. Hoje é tempo de estudar a palavra do Senhor, mais um dia que Ele nos concede para nós estarmos estudando, pensando, meditando um pouco na palavra de Deus, não é? Nós estamos falando esse tempo, nós temos conversado durante esses dias sobre as cartas de João muito importantes, importantes para a nossa vida, que falam muito para os nossos dias de hoje. Uma carta que foi escrita há tanto tempo atrás, no primeiro século, lá no final do primeiro século, mas tão atual, tão importante, que fala tanto às necessidades do nosso tempo, não é? Hoje nós vamos estudar a sequência, né? A sequência da carta de João, que está em 1 João 2, de 18 a 29. Então, nós temos falado sobre vários assuntos, vários temas que ele tem abordado. Hoje nós vamos falar em capacitados para vencer. Esse é o tema do nosso estudo de hoje, quando João está debatendo com os crentes daquela igreja sobre a presença dos falsos mestres que ensinavam falsas doutrinas. Então, só para a gente recapitular, na aula passada nós aprendemos sobre os falsos mestres que se infiltraram na igreja com aquelas falsas doutrinas. Então, eles apresentavam um evangelho genérico, cheio de elementos das religiões de mistérios. E por se intitularem iluminados, eles colocaram dúvidas na mente dos crentes que começaram a achar que não eram salvos e que precisavam de algo mais para herdar a salvação. Então, o conhecimento místico era o caminho. Era o caminho que esses falsos mestres apontavam. Então, eles entendiam o quê? Eles ensinavam o quê? Eles ensinavam que por serem iluminados, por terem essa iluminação especial de Deus, então os crentes deveriam seguir os seus preceitos e ir em busca desse conhecimento, que não era um conhecimento baseado na palavra de Deus, mas sim um conhecimento místico, onde através de ritos, através de rituais e outras situações apresentadas por esses falsos mestres, eles conseguiriam, então, alcançar a salvação. Então, aí houve essa grande deturpação, né? Então, o homem natural, ele não consegue entender que para ser salvo, ele não precisa de mais nada além de crer em Cristo. Então, o único caminho é esse, é o arrependimento e a fé, os requisitos básicos para a salvação. Então, se alguém quiser ser salvo, precisa apenas crer em Cristo. É o que a palavra de Deus ensina, não é? Mas o homem natural ainda hoje busca outras coisas, busca hoje ainda outras fontes de apoio, se apoiar em crendices, em superstições, em misticismos e tantas outras coisas que têm se colocado e que também têm entrado no coração e na mente de muitas pessoas nas igrejas desse tempo, né? Então, nós temos que ficar bem atentos em relação a isso. Então, João, ele ensinou que as evidências da nossa salvação, isso nós vimos na aula passada, ele ensinou que as evidências da nossa salvação são a obediência aos ensinos de Cristo, ter uma vida modelada, uma vida de acordo com o exemplo de Jesus, a prática do amor fraternal e a separação do mundo. Essas são as provas da nossa salvação. Então, quando nós agimos dessa forma, quando nós temos essas características, quando nós vemos em nós mesmos, identificamos em nós mesmos essas características, e nós trabalhamos bem isso na aula passada, que é a prática do amor fraternal, a separação do mundo, seguir o exemplo de Cristo, então nós temos as provas dadas a nós mesmos da nossa salvação. Então, diante dessas afirmações de encorajamento, João passa agora a afirmar sobre os ensinamentos dos falsos mestres, que esses ensinamentos deles levavam ao erro e levavam as pessoas para bem longe de Deus. Então, vamos fazer a leitura do texto. Nós já demos um apanhado geral, já demos uma recapitulada naquilo que nós vimos na aula passada, e agora vamos, então, mergulhar
olhar, vamos entrar nesse texto. O texto proposto é 1 João, primeira carta de João, no capítulo 2, dos versos 18 ao verso 19. Então é importante você estar acompanhar os textos, faça uma leitura com calma, anote as suas dúvidas, depois pode entrar em contato para nós podermos dar todo o esclarecimento, e assim vamos caminhando, não é? Então vamos ao texto. Filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram de nosso meio, entretanto, não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Vós possuís unção que vem do Santo, e todos tendes conhecimento. Não vos escrevi porque não saibais a verdade, antes porque a sabeis, e porque mentira alguma jamais procede da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Permaneça em vós o que ouvistes desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis vós no Filho e no Pai. Esta é a promessa que ele mesmo nos fez, a vida eterna. E isto que vos acabo de escrever é acerca dos que vos procuram enganar. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira, e não é falsa, permanecei nele, como também ele vos ensinou. Filhinhos, agora, pois, permanecei nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança, e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Então, eis aí o texto que nós vamos meditar um pouco, nós vamos estudar um pouco nessa manhã. Então, diante dessas afirmações, João vai passando, então, vai informando, então, sobre os ensinamentos dos falsos mestres, né? Então, o objetivo dele é afirmar que os ensinamentos dos falsos mestres levavam os crentes daquele tempo ao erro e para longe de Deus. Então, o apóstolo ele mostra que os cristãos são capazes de vencer todo engano e todo erro. E por que ele fala isso? Porque os cristãos estavam tristes, os crentes estavam confusos por não saber se estavam fazendo a coisa certa ou se estavam fazendo a coisa errada. E aí é algo que nós devemos pensar também, porque tem muita gente fazendo a coisa certa, mas com a motivação errada. E tem muita gente fazendo a coisa errada com a motivação certa. Então nós devemos nos atentar como fazer as coisas, como proceder de acordo com a palavra de Deus. O que sai da palavra de Deus, o que está fora do que é ensinado na palavra de Deus é o erro, é o engano. Então, não adianta queremos fazer a coisa certa de uma forma diferente da palavra de Deus, porque, na verdade, acaba se tornando o erro. E ele fala isso porque justamente por isso. E esse erro acabava trazendo o quê? Tristeza, frustração, insegurança na vida dos crentes que não sabiam realmente, estavam perdendo o rumo. Então, ele trabalha dessa forma. E quando João fala no texto, o texto de João ele é bem claro, ele já inicia dizendo algo aqui intrigante: filhinhos, já é a última hora.
Então ele está falando aqui da última hora. João está falando aqui dessa última hora. E que última hora é essa? É o último tempo. É o último tempo, o tempo da volta de Cristo. Então ele já inicia ali o texto, logo ali no primeiro século, dizendo que já é a última hora, que já é o último momento, que é o último tempo, o tempo da volta de Cristo. É interessante que ele ensina os crentes a não cair no erro, e fala que essa é a última hora. Então ele está dizendo o que aqui? Que nós temos que ficar atentos, porque já é o último tempo. É como se ele estivesse dizendo para eles não descuidarem, para não serem enganados, porque Jesus está chegando ainda nessa hora. Então, em outras palavras, ele está dizendo assim: presta atenção, já está na hora dele voltar. Não vai se atrapalhar com falsas doutrinas. É isso que João está falando, é isso que João está falando para nós hoje. Não vai se atrapalhar com falsas doutrinas, não vai se atrapalhar com coisas que são diferentes à palavra de Deus. E aí alguém pode estar pensando assim, mas João falou no primeiro século, lá no final do primeiro século, que já estava na última hora. E que última hora é essa que até hoje não terminou, né? Então, quando teve início essa última hora? Quando ela começou? A última hora, ela começou por ocasião do nascimento de Jesus. Ali nós temos o início da última hora. E o versículo 8, ele vai dar algumas pistas em relação a isso. Então vamos lá no versículo 8, capítulo 2, versículo 8, ele diz o seguinte: todavia vos escrevo novo mandamento, todavia vos escrevo novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Então as trevas já vão dissipando. Então o ponto máximo da escuridão, na vida do homem se deu lá no Éden, lá no Jardim do Éden, quando o homem caiu da presença de Deus. Então, quando o homem cai da presença de Deus, quando o homem peca, quando o homem se afasta da presença de Deus, quando ele se torna escravo do pecado, ali é o momento de maior trevas, ali é o momento de maior escuridão, quando o homem se afasta e rompe definitivamente com Deus. No capítulo 3, versículo 15 de Gênesis, Deus faz a promessa da restauração do homem. Deus faz a promessa da restauração de todas as coisas, quando ele fala que da semente da mulher viria alguém que esmagaria a cabeça da serpente. Então esse é o maior momento da escuridão, esse é o maior momento. E a partir daquele ponto, Deus já começou então a trabalhar para que as coisas tomassem o rumo certo. Então era preciso dissipar as trevas do pecado e exterminá-lo definitivamente. Então Deus vai tratando o homem lentamente, preparando e ensinando ele sobre o pecado, sobre a justiça, sobre o juízo e sobre o amor de Deus. E através da religião que foi estabelecida em Israel, Deus vai preparando a humanidade para a vinda do Salvador. Deus vai preparando. Então, tudo o que acontece no Antigo Testamento, ele aponta, tudo o que acontece no Antigo Testamento fala de Cristo. As leis, o tabernáculo, o sacerdócio, os profetas, os reis, tudo aponta para a obra de Cristo. E assim, o dia foi clareando, foi amanhecendo, foi clareando. Com a morte e com a ressurreição de Cristo, a escuridão então começou a se dissipar cada vez mais. Então, como na madrugada, vai clareando bem devagar e vai clareando, mas chega uma hora que ninguém segura e de repente fica claro de vez, fica tudo bem claro de vez. Então esse é o amanhecer. Então não precisa de mais nada. Cristo já veio, já morreu por nós, triunfou sobre a morte, triunfou sobre o pecado, cravou na cruz a nossa acusação
E o que falta agora é a igreja ser edificada, o evangelho anunciado e Cristo voltar. Então, é só esse instante que falta, já os passos finais para que Cristo volte. Mas o império das trevas também sabe que essa é a última hora. Sabe que esse é o último tempo. Então, ele faz de tudo para atrapalhar a igreja. Lutas terríveis são travadas contra a igreja, contra cada um de nós. Lutas muito grandes são enfrentadas e cada vez vão apertando mais à medida que o tempo vai avançando, à medida que vai clareando e que o dia vai se tornando completo. Então, João ensina que a marca dessa última hora, que a marca da última hora é o surgimento dos anticristos. Então, quem são os anticristos? Existe o anticristo no singular, com letra maiúscula, e existem os anticristos. O anticristo, quando nós falamos lá, pensando no Apocalipse, é aquele que se levanta definitivamente contra a igreja, contra Cristo, e tenta travar uma luta e assume um domínio aí mundial. Os anticristos, por sua vez, existem também. Quem são eles? São aqueles que fazem oposição a Cristo. São aqueles que deturpam o Evangelho, são aqueles que pervertem o Evangelho, são aqueles que levam pessoas consigo, levam pessoas atrás de si, e são aqueles que por sua vez, acabam deixando o Evangelho verdadeiro justamente para fazer oposição a esse Evangelho. Existem falsos cristos, existem anticristos, então, no nosso meio? Existem anticristos no nosso tempo? Certamente. E naqueles dias, os falsos mestres ensinavam um evangelho deturpado. Então, eles assumiam essa condição de anticristo. Naqueles dias, eles ensinavam que Jesus era apenas um homem iluminado, um homem que recebeu um poder divino, ou ensinavam também que Jesus foi adotado por Deus como um Deus. E aí é o ensino, nós vemos esse ensino, ainda hoje, é o ensino da evolução espiritual, que está sendo muito divulgado nos dias atuais, em que Cristo foi indo pela obediência, foi indo até que atingiu um grau de elevação e atingiu aí um grau de divindade. E esse ensino é um ensino muito perigoso, é um ensino que como no primeiro século ainda hoje tem entrado nas igrejas, algumas seitas têm se levantado com esse pensamento, em que à medida que a pessoa vai obedecendo, vai buscando a palavra de Deus, vai atingindo novos patamares até tornar-se um com Deus, tornar-se um próprio Deus. Então, olha as heresias que são pregadas e que são ensinadas. Heresias lá do primeiro século e que têm voltado hoje com toda a força e têm preocupado muita gente. Então, de acordo com o texto, esses ensinos errados, eles surgem no nosso meio devido à presença desses falsos cristãos, à presença desses anticristos, porque eles se tornam, então, anticristos. Eles saem de nós porque nunca foram dos nossos. É o que João ensina. E aí começam a vir os ensinos errados. Quem não é crente de verdade, não permanece. Quem não é cristão verdadeiro, não permanece. E o diabo usa essas pessoas para tentarem atrapalhar a nossa caminhada com Cristo e a obra na igreja. É o que Jesus fala de trigo e joio, Então, encaixa-se aí. E isso explica os escândalos que algumas vezes, nós temos notícia, coisas que nós acabamos sabendo, é justamente isso. Então, nós vivemos num tempo em que eles estão aí caminhando com tudo, com toda energia, não é? Então, como nós vamos identificar esses anticristos? Como nós vamos poder realmente identificar um anticristo? Através das mentiras que pregam. Todo aquele que ensina outra coisa que não seja salvação através de Jesus Cristo é um anticristo. Guarde isso. Todo aquele, então, que ensina qualquer coisa que não seja salvação através de Cristo é um anticristo.
Então, tem gente ensinando a prosperidade em vez de Cristo. Tem gente que entendem que a salvação começa aqui com uma vida onde tudo de bom e de melhor é destinado aos salvos, que devem fazer uma prova de fé com Deus e depositam tudo o que tem, materialmente falando, depositam tudo o que tem para gozarem da vida eterna, o que significa ter uma vida de rei, mas a partir deste mundo. Então, esse pensamento, ele ensina que devemos ter fé não em Cristo, mas no material, e na troca do material pelo espiritual através da renúncia daquilo que é mais importante, que são os nossos bens. E essa renúncia, ela trará benefícios espirituais, que, por sua vez, serão demonstrados através de uma vida próspera. Então, perceba que esse pensamento é assim. Então, os bens materiais, a busca pelos bens materiais, a busca pelo dinheiro, a busca por essas coisas, ela tem uma função diferente. O dinheiro acaba se tornando santo, digamos assim, porque através dele e através do depósito dele nas contas celestiais é que se há uma vida próspera, é que se há realmente uma prova de fé. Então, fala-se de Cristo, mas realmente Cristo acaba não sendo o centro da fé. Então, nós devemos tomar cuidado, é uma coisa que tem sido muito propalada, muito divulgada e, infelizmente, tem entrado em muitos corações e muitas vidas. Os anticristos, eles vão dar sempre um jeito de deturpar o evangelho. Eles vão apresentar um Cristo não totalmente divino, como nós vemos ainda hoje em alguns grupos que tomam Cristo o mais humano possível. Esquece-se que ele é Deus e tiram o foco da salvação, que está no sacrifício de Cristo na cruz, para outras coisas que acabam colaborando, na sua visão, para a salvação. Então, tem muita gente que acha que não basta apenas crer em Jesus, mas aí a necessidade de fazer ação social, a necessidade de fazer outras coisas, em função disso. Há necessidade, sim, porque a palavra de Deus diz que nós devemos amar o próximo, mas não no sentido de ganharmos a salvação ou colaborar para a salvação. Outra forma de reconhecer os anticristos é através das suas vidas. Todo aquele que ensina uma coisa e não a vive, também é considerado um anticristo. E aí olha um perigo aí, porque muitas pessoas vivem, muitas pessoas falam, muitas pessoas ensinam, mas não têm vivido aquilo que ensinam. Isso também, pessoas que agem dessa forma também são consideradas por João como anticristos. Ele chama todos esses de mentirosos e explica que todo aquele que nega que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é Deus, é mentiroso. E as nossas atitudes mostram o que Cristo fez por nós. Por isso é importante observar a vida dos líderes espirituais e também ter uma vida de acordo com o que nós pregamos. Olharmos para Jesus e ter uma vida de acordo com aquilo que nós pregamos. Então, diante de tantos desafios e diante de tantas ameaças, que garantia que os crentes daqueles dias e os crentes de hoje têm de que não serão levados pelo engano? Qual é essa garantia? E que garantia também tem de que os anticristos não levarão vantagem, não sairão vencedores nessa história? Então, João termina lá no verso 20, a partir do verso 20, dizendo que é através da unção do santo. Então, vós possuís unção que vem do santo, e todos tende conhecimento. Essa palavra foi muito importante. Porque os falsos mestres da época se diziam iluminados, se diziam especiais, se diziam possuir um conhecimento superior, pois eles tinham as fagulhas da divindade. Então, eles acreditavam e diziam que tinham fagulhas da divindade, e por isso eram especiais. Então, João, aqui ele dá um pontapé nessa ideia, ao afirmar que se os mestres tinham
as fagulhas, tinham essas fagulhas, os crentes tinham algo muito maior. O próprio Espírito Santo habitando em suas vidas. Então essa palavra foi um golpe de misericórdia nos falsos mestres que não entendiam, que não entendiam isso e perderam o seu destaque. E a fala de que eles eram pessoas especiais e diferentes dos outros, que eles eram seres superiores, caiu por terra. Eles jamais aceitaram a ideia de que uma pessoa simples e comum poderia ser habitada pelo Espírito Santo. Então os crentes foram encorajados e entenderam que eram capacitados para vencer a luta contra os falsos mestres. Está lá, versículo 27 a 29. E nós temos o Espírito Santo habitando em nós desde o momento em que aceitamos a Cristo como Salvador. E Ele nos orienta e capacita na vida, dando o direcionamento certo dentro da palavra de Deus, e Ele nos conduz a toda a verdade. João 14:17 fala isso, que Ele nos conduz a toda a verdade. Então o crente verdadeiro permanece em Cristo, crendo e obedecendo ao Senhor. Por sua vez, o Espírito Santo habita no coração do crente, garantindo assim a sua salvação. Então pense nisso, pense em todas essas coisas. Essa lição foi muito importante, muito preciosa na vida deles, na nossa vida. Nós somos capacitados para vencer as lutas, nós somos capacitados para vencer as tentações, nós somos capacitados para vencer os falsos ensinos e os falsos mestres, porque o Espírito Santo de Deus habita no coração daquele que crê. Que Deus abençoe sua vida. Pense nisso e que você tenha um excelente domingo na presença do nosso Deus. Vamos orar para encerrar esse momento. Senhor nosso Deus, nós queremos agradecê-lo por todas as coisas, queremos agradecer ao Senhor pela Tua presença nas nossas vidas, pelo discernimento que a Tua palavra nos dá, pelo Espírito Santo que habita dentro de cada um daqueles que servem ao Senhor, que habita dentro do coração daqueles que entregaram as suas vidas ao seu cuidado. Nós te agradecemos e pedimos ao Senhor que nos dê cada vez mais sensibilidade para que nós possamos identificar aqueles que são verdadeiros, aqueles que vêm do Senhor e que trazem os ensinos verdadeiros e dos falsos ensinos, dos falsos mestres. Nos abençoa para que nós possamos ter cada vez mais entendimento da Tua palavra e ficarmos livres do engano. Nós te agradecemos por tudo e pedimos a Tua bênção na vida de todos nós, no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, querido.